shows a Banda Mel já fez e você estava lá presente em vários desses programas. Quando você analisa, né, a história da Banda Mel, analisa a sua trajetória artística, né, a sua trajetória enquanto um cidadão que contribuiu para a nossa cultura. O que você consegue avaliar, Guto, do seu legado, né? Hoje você é uma lenda viva da nossa cultura e nós temos a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, fazendo essa homenagem a você. Inclusive, eu quero agradecer a Alô Bennett, que gravou com a gente também uma mensagem de carinho, né? Eu quero deixar externado para você aqui também o nosso carinho que nós temos pela Banda Mel. Eu queria saber de você, porque você é uma lenda viva da nossa cultura. Quando você analisa a trajetória de 40 anos de sucesso da Banda Mel, o que vem à sua mente? Olha, vem muita coisa, né? Vem muita coisa e eu posso dividir isso por partes. Eu posso falar um pouquinho do início, né? Quando eu ingressei na Banda Mel, a consciência que eu já tinha da responsabilidade de estar tocando na banda que era a referência da música baiana, era uma banda que viajava o Brasil inteiro, já tinha esse predicado, já tinha essa prerrogativa. A Banda Mel já estava com os pés dentro dos melhores programas de TV, que era o programa do Faustão, o programa da Xuxa. Então, já existia todo esse roteiro, a banda já cumpria todo um cronograma de gravação anual de um LP, que era composto, porque você lembra muito bem disso, você deve ter vários LPs em casa, 14, 15 músicas, 16, aí você tinha que virar ao lado do disco, e a gente tinha aquele todo critério. Não, a gente lembra que a cultura está aí, não entrega a idade, não. A gente lembra porque está registrado aí, ó. Tem o Google. Eu vou até fazer um apóstrofo aqui para falar disso. A tecnologia me tirou um grande patrimônio, porque teve um momento que eu achava que a gente não ia ter mais acesso às picapes. Eu tinha muito acervo, tinha muito disco de vinil, e em dado momento eu me desfiz desses discos, e hoje em dia está tão fácil para a gente pegar, comprar uma vitrola, que ela já digitaliza as músicas e você faz todo o resgate daquele acervo que você tem em casa para poder escutar na sua plataforma, para escutar no celular, onde você quiser. Enfim, então vamos lá, vamos para 1990. Em 1990, a maior sensação foi quando... Porque a banda que eu tocava, a Banda Papaléguas, ela tinha um sucesso regional. A gente gravava muito programa na TV Itapuã, que é uma TV da rede Tupi, né, que depois virou SBT, e ela tinha uma programação. Eu acho que isso impulsionou muito também a criação dos artistas baianos, toda aquela geração, porque tinha essa válvula de escape. A rede baiana, ela tinha programa com música na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. E no domingo era um programa com o formato do programa do Chacrinha, apresentado aqui por um apresentador baiano chamado Valdir Serrão, que era o programa Show do Big Bang. Então era um programa musical, com aquele modelo tradicional, a bancada com os jurados, né, para poder julgar alguém que viesse, algum amador que fosse se apresentar, e também as bandas que já faziam sucesso se apresentavam nesse programa. Então, você sair daqui da Bahia e colocar os pés no Teatro Fênix, ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para gravar um programa como o da Xuxa, por exemplo, é uma emoção indescritível, né? Para a nossa geração, que a gente era muito influenciado. A Xuxa, ela tem um encantamento sensacional. Quem viveu aquela geração vai saber o que eu estou falando. Quem não viveu, não adianta. Não vai jamais conseguir mensurar a emoção que as pessoas sentiam, porque a televisão era o nosso mundo, era o nosso universo. A gente não tinha outra alternativa. A televisão realmente foi responsável por expandir toda a cultura que a sociedade da época produzia. Então, a gente tem que reverenciar por o processo que nos levou até aqui, a estar utilizando esse recurso, da gente estar fazendo uma live bacana para você exibir para o seu público, para as pessoas que se interessam pelo assunto. Então, antigamente não era tão fácil. Então, você, quando estava ali, realmente a audiência do Ibope, quando batia o Ibope da Globo, era uma coisa fantástica, em respeito a todas as outras TVs, mas era o artista, quando ele chegava, né, na Rede Globo, naqueles anos 90, realmente ali, pronto, eu consegui chegar no estrelato maior da música brasileira, no primeiro escalão. E daí a gente gravou programas muito significativos para a música, como Globo de Ouro, que era um programa realmente que só ia nada, porque a gente sabe que o Brasil produz músicas de todos os estados, do Rio Grande do Sul ao Amazonas,
ao Pará. A gente vê que hoje em dia a gente tem tanta cultura. Eu, como DJ, depois a gente vai falar sobre isso também, eu não deixo nunca de resgatar uma Joelma. Eu não posso fazer uma festa, eu sou DJ de playlist aberta. Eu toco para festa open format. Então eu não posso deixar de tocar, de puxar no meio da festa ali uma música da Joelma, jogar um calypso. É gostoso, eu vejo as pessoas, até quem não conhece, quando se envolve, que é aquela questão que eu te falei do ritmo. O ritmo põe as pessoas para balançar. Então é isso aí, a emoção lá do programa da Xuxa, esse momento foi inesquecível. Depois vieram outros programas também que eu me senti muito bem em estar fazendo parte, em estar apresentando. O Serginho Grossman tinha um programa fantástico na Band. Programa Volta Já. E era um apresentador que sempre buscou, assim, ele era inquieto, ele queria fazer perguntas que provocassem a reflexão do artista, ele dava oportunidade do artista se manifestar em outras questões que não fosse só apenas a música. Ali o artista tinha a oportunidade de dar uma opinião sobre política, sobre outras coisas que na época não eram muito comuns. Geralmente o artista chegava lá nos programas, cantava e tchau e pronto. Realmente você falou uma coisa legal, porque assim, você fez parte da linha de frente da banda. A gente sabe, né, que a banda nós temos, digamos, o líder, né, que é o vocalista, mas aquela linha de frente é que sustenta também o show, né? E às vezes nós temos ali o guitarrista, o back, que são pessoas inteligentes e que podem contribuir, como você disse, para a política, para a sociedade de forma geral, mas às vezes não tem o microfone na mão ali. E quando a gente tem essa oportunidade de ouvir os outros integrantes, a família toda que compõe aquele grupo, aquela trupe, a gente consegue avaliar, né, e ter esse feedback direto com o artista. Você falou também, Augusto, sobre o Globo de Ouro, né, que era um programa que só ia nata. Quem estava no Globo de Ouro ali era a consagração do sucesso, né? Então, quando tinha o programa Globo de Ouro, era porque aquele artista, aquele cantor, ele era top dos tops, ele estava realmente em primeiro lugar em todas as rádios do nosso país. E vocês também fizeram parte dessa história, né? Vocês foram a banda mais tocada em todas as rádios nacionais. É verdade. Eu acho que fruto também do excelente trabalho que a gravadora, a Continental, fazia no Brasil. Porque a Banda Mel não fez, a Banda Mel não foi a única na época que a gravadora Continental deu essa projeção toda. Eu me lembro muito bem também quando a Lambada surgiu com o grupo Kaoma, que era de lá da gravadora, também eles impulsionaram muito bem. O Leandro e Leonardo, quando saiu essa dupla Leandro e Leonardo, né? Eu conheci pessoalmente vários artistas, porque todos nós ficávamos num hotel em São Paulo chamado Hotel Jandaia. Não sei se você já te contaram essas histórias aqui no seu programa, mas tinha um hotel incrível, onde a gente acabava conhecendo todo mundo que era da gravadora, mas tinha mais de uma gravadora que frequentava, porque naquele burburinho de salão de hotel, de restaurante, de salão de inverno, aí as pessoas trocavam composições, trocavam músicas, cantavam juntos. Então eu conheci a Márcia Ferreira, eu acho que você lembra da Márcia Ferreira. A Márcia é minha amiga pessoal. Assim, você falou, desculpa te interromper, você falou da banda Kaoma, né? Eu era muito amigo da Loalva, né? Como hoje sou muito amigo, né, dos meninos e basicamente o Austin. O Austin era aquele dançarino da banda Kaoma, eu só consigo chamar ele pelo nome. Então, assim, e logo depois eu conheci a Márcia Ferreira. Então, assim, hoje a Márcia ela é minha amiga, apresentadora também em Brasília, tem um programa de rádio nacional pela Transamérica, e a gente era muito próximo, assim. E essa tragédia com o Alva me deixou muito baqueado, porque acho que uns 2 anos antes a gente tinha se encontrado e ela tinha projetos para voltar a tocar a vida dela quando a gente foi pego de surpresa com essa barbárie que aconteceu com o Alva, né, que chocou o país todo. E assim, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sempre fui muito fã da banda Kaoma. É outra mim, banda que eu toco toda festa. Referência. Toda festa. Daqui a pouquinho eu vou te passar meu repertório todo, você vai ver que o repertório, independente se é festa para jovens, eu atuo em todas as áreas. Mas tem músicas que a gente tem que colocar, porque o pessoal precisa saber que existe, precisa dançar uma lambada boa do Kaoma, uma música da Márcia Ferreira, precisa dançar uma música do Beto Douglas, do Beto Barbosa. Eu não deixo ninguém de fora, não. Quando tem uma festa, assim, eu sempre... E até o DJ ele tem mais espaço, né? O show de uma banda,
geralmente aqui 1 hora e meia, até 2 horas. O DJ não, eu tenho um espaço numa festa para tocar tipo 5 horas, né? 5, 6 horas. Tem festas que são mais longas, que a galera está mais disposta a aproveitar a noite, né? Então a gente tem espaço para tocar. E eu gosto muito de tocar aquelas músicas que eu sei que fizeram o alicerce para que a gente chegasse na música de hoje, porque todos são processos, é processual. O sertanejo foi a ponte que essa turma de hoje em dia que faz esse, né, são tantos, o Henrique Juliano, eu estou falando dos mais jovens, mas nesse caminho aí, eu acho que um vai bebendo na fonte, vai compartilhando e assim que o processo musical é elaborado, é desenvolvido. Eu acho que nenhum gênero, nenhum momento deve ser duramente criticado, porque até aqueles momentos que você acha que as músicas não estão tipo assim, não é entre safra, aquilo também é uma coisa importante, é processual, faz parte do processo da música. Então a gente não pode também querer que a coisa fique eterna, né? Que seja eterna enquanto dure, como fala sempre o nosso querido Netinho de Paula, né? Olha só, inclusive Netinho de Paula é nosso apresentador aqui também. Netinho de Paula está com a gente todo domingo com o programa dele, o É da Gente. Vale a pena vocês acompanharem também o programa dele. Mas olha só, Gô, tem gente aqui pedindo música, a gente não tinha combinado música, mas como eu sei que você é um artista, né, preparado, você já está aí, já a postos para atender o pedido aqui dos fãs. Qual o maior sucesso, o Goto, da banda Mel? Da banda Mel, a música Baianidade Nagô. A música de um compositor que ele ofereceu essa música para a banda, assim do jeito que eu estou aqui. Ele chegou no ensaio com o violão e cantou a música. E ele começou a cantar assim, ó. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. E aí a banda parou, a gente escutou, e a gente, no ano anterior, a gente tinha lançado uma música cujo refrão era muito forte. Aê, 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 ei. E era febre. E a gente falou assim, poxa, essa música tá faltando esse elemento. E estávamos todos no estúdio, né? Todo mundo com seu instrumento. E eu falei, Robson, que era o cantor da banda, eu falei, puxa assim, ó. Eu, laia, eu, laia, eu. Já pintou verão. E esse refrão entrou na música. E naquela época eu vi assim a música com tanta poesia, porque a música é belíssima, a letra dessa música é perfeita, a métrica dela é muito boa. E eu não reivindiquei a parceria com o compositor. Uma coisa que era totalmente normal, porque tem músicas, se você olha, tem 3, 4, 5 compositores, porque se você coloca uma tampa na panela, você tem participação na panela. Você coloca um sal na comida, que é um elemento pequeno, mas se você tira o sal da comida, talvez até você não coma aquela comida, né? Que pode ser assim, 1 quilo de comida, por conta de 5 gramas de sal, você não vai conseguir. Estou fazendo analogia para que você possa entender. Às vezes eu também não imaginava, eu tenho que falar isso para ti aqui, que eu não imaginava que a música fosse ganhar tanta proporção, porque se eu tivesse entrado de compositor nessa música, eu tinha ganho muito dinheiro. Porque a música hoje em dia ela é regravada por muitos artistas. A Daniela canta, a Ivete canta, o Chiclete com Banana canta, o Carlinhos Brau, porque ela virou o hino. Realmente, agora eu posso falar isso, independente de Banda Mel, independente da minha participação, da minha carreira dentro da banda. Hoje, 30 anos depois que passou esse momento, a gente vê como essa música está solidificada em toda essa cultura de Carnaval da Bahia. Eu acho que vai passar mais 30 anos e essa música vai continuar sendo tocada, executada, e as pessoas vão curtir. Quem não conhece vai conhecer e já vai achar boa. As gerações, as menininhas, os garotinhos que vão chegar, que vão ter contato com esse tipo de música, porque o Carnaval da Bahia continua não tão tradicional. O Carnaval da Bahia abriu as portas para todos, mas a parte dos baianos continua ainda sendo bem valorizada, bem reconhecida. Diferente de outros lugares que tem carnaval que regionaliza, fecha bastante. O Carnaval da Bahia mudou, abriu as portas. E hoje em dia você vem para o Carnaval da Bahia, você vai escolher o que você quer ouvir. A gente tem que falar também isso, que por um lado foi bom, por um lado é ruim. A gente acho que tem que procurar um meio,
porque todos os processos são importantes. Então, a gente também não pode ser radical, mas o Carnaval da Bahia só devia ter música baiana. Mas não é desse jeito que as pessoas querem. E a gente tem que fazer música para as pessoas, né? Tem que fazer o evento para as pessoas. Você é um produtor cultural, tem vontade de produzir, tem vontade de fazer uma coisa bacana, faça para as pessoas. Deixe o seu gosto em segundo plano. E o seu evento, acho que vai fazer muito mais sucesso. A sua rádio, toque para as pessoas, não toque o seu gosto, não. Tem que tocar, às vezes, aquela musiquinha que lhe incomoda, mas que o povo ama. Né? No início, eu via muita resistência do pessoal escutar o Manuel Gomes, e é outro artista que eu impulsiono. Eu toco o Manuel Gomes porque eu vejo tanto carisma, tanta simplicidade, inocência. É um dos últimos artistas que eu vi aí, o que mais me chamou a atenção de um ano para cá, acho que foi o Manuel Gomes. Você é um artista, você sabe, você tem que atender o gosto, né, do público, as pessoas que acompanham ali, elas querem brincadeira, elas querem alegria, e vocês, enquanto expoentes da arte, vocês têm que atender realmente a pedidos. Olha só, Goto, você me fez lembrar de uma situação aqui, inclusive da Márcia Ferreira, né? Quando ela compra os direitos autorais da música que vem fazer sucesso. Ela vem chorando se for, isso. Né? Exato. E existiu aí um processo judicial também durante muitos anos, envolvendo a Márcia Ferreira, a própria banda Kaoma, e até mesmo os autores dessa música que ela compra os direitos de fora, né? Existe aí a possibilidade, ou você se arrepende de não ter reivindicado a sua participação na autoria da música? Existe arrependimento, sim. Existe, porque talvez essa participação nessa música abrisse portas para que eu colocasse outras músicas da minha composição em parcerias com outros compositores, com outras bandas. Tive outras composições, né? Fiz outras músicas, inclusive na Banda Mel também, e fora da Banda Mel tem música para Araqueto, tem outras músicas. Então talvez isso impulsionasse mais esse outro lado, que não seria o lado do guitarrista, nem do backing vocal na Banda Mel da época, seria o lado também compositor. Mas a vida da gente, como artista, era muito frenética, muito dinâmica. Realmente a gente não tinha muito tempo. Pelo menos eu sempre fui muito. Eu gosto muito de aproveitar a vida. Né? Eu tinha uns colegas de banda que a gente ficava no Rio de Janeiro, em Copacabana, e o cara ficava o dia inteiro dentro do quarto do hotel, no ar-condicionado, dormindo. E eu chegava do Rio de Janeiro, tirava a sandália e colocava logo os pés na areia, ia caminhava Copacabana inteira, depois Ipanema, ia até posto 6, posto 9, até, se deixasse até para Ipanema. Gostava muito de andar, de ver as cidades. Todas as cidades eu sempre gostei muito de andar. Ia para Juazeiro do Norte, lá, onde tem o Pai de Cícero, sair andando na cidade, sair interagindo com as pessoas. Ia para Caruaru e tinha que ir para a feira de Caruaru, coisa maravilhosa. Você interagir com as pessoas, você vê como a realidade diatópica do Brasil é tão diversificada. Como a cultura é muito rica, o nosso país é uma coisa absurda e a gente precisa valorizar o Brasil. A gente precisa se apropriar da nossa cultura, conhecendo, valorizando, porque é muito bom que a gente sinta as coisas. A foto é belíssima, o vídeo é maravilhoso, mas nada como você estar no lugar, respirar o lugar, você apreciar uma comida feita ali pelas pessoas, com as especiarias do lugar, você aprender vocábulos novos, né? Palavras que não são do nosso vocabulário, às vezes a gente incorpora porque acha tão bonitinho, né? Eu morei no ano passado em Recife, junto lá com o pessoal do Narciso em Chovais, que o Narciso montou uma banda, a banda doideira, e fazia as lives, e aí eu fui ser o guitarrista lá dessa banda, e aí fui para Recife, fiquei morando uns meses lá, e maravilhoso, essa interação é uma cidade que eu conheço muito, mas as coisas mudam. Se você conhece Rio de Janeiro dos anos 1990, da década de 1990, o Rio de Janeiro em 2000 era outro Rio de Janeiro. Em 2010 é outro Rio de Janeiro. As coisas mudam. Então tem gente que fala, eu conheço Brasília. Ah, você foi quando em Brasília? Ah, tem 3 anos. Mudou. As coisas estão em movimento, as pessoas mudam, a gente está avançando, a gente está estudando, se dedicando, cada um com o seu tempo e com a sua maneira. Mas eu tenho certeza que você não é o mesmo radialista, não é o mesmo apresentador que você era há 5 anos atrás. Porque os processos vão mudando a gente. Uns mudam para melhor, mas nem todo mundo muda, mas que estamos mudando, isso eu não tenho dúvida.
Hoje nós estamos aqui através de um aplicativo, através de uma rede social, fazendo essa entrevista, que em breve vai ao ar na TV. Então, assim, tudo mudou. A forma hoje de se conectar, a forma hoje de apresentar também mudou. Hoje você tem que estar conectado não apenas na TV, como na internet também, e atingir ali todos os públicos que acompanham o nosso trabalho. Ô Guto, eu quero te fazer uma pergunta, e eu sei que na sua fala você é muito sincero, você é muito direto, né? A Banda Mel, ela fez muito sucesso, como eu disse. Ela, até hoje, ela é ouvida e as pessoas perguntam, né, por onde anda a Banda Mel, ou por que a Banda Mel, né, acabou. E nada, de fato, acaba por acaso, né? Antes da gente dar um término, seja no relacionamento, ou até mesmo seja no emprego, as coisas vêm agarrando, né? Eu queria que você falasse para o público de casa, o Guto, o que aconteceu, assim, porque disco de ouro, disco de platina, a Banda Mel foi uma banda que já vendeu mais de 3 milhões de cópias de disco, né? Viajou o país todo, vocês tocaram nos principais programas de televisão, líder de audiência. Eu li uma reportagem de que em um dos discos, né, vocês já saíram com quase 500 mil de cópias vendidas da gravadora sem antes ter lançado aquele disco. Tamanho sucesso, e eu quero dizer até para o público de casa, é uma responsabilidade muito grande para a banda e também uma coragem do empresário, né, da gravadora, já ter essa responsabilidade em mãos. E, de repente, uma das bandas que mais vendiam show, mais faturava, hoje a gente não vê mais nos holofotes, né? Não vê mais fazendo show com a Banda Mel. O que de fato aconteceu, Guto? Olha, a Banda Mel nunca manteve uma formação. Durante esses anos todos, muitos músicos passaram, muitos cantores passaram, e a Banda Mel, ela também não focava os holofotes apenas para um cantor ou uma cantora. Só quando no final, quando só tinha mais um cantor ou uma cantora, que aí não tinha como. Então, a Banda Mel não criou aquela identidade que o público criou, por exemplo, com a passagem da Márcia... Não, a Márcia Short? Do Cheiro de Amor, por exemplo. Márcia... Que a gente falou da Márcia Ferreira... Márcia Freire. Que a gente falou da Márcia Ferreira e a Márcia Freire. Por exemplo, ela cria uma identidade com a banda Cheiro de Amor. Então, quando ela saiu dessa banda, ela conseguiu trilhar uma carreira com a Márcia Freire. A Banda Mel, eu posso, né, sem nenhum tipo de pudor para falar, eu acho que nenhum dos artistas que passou pela Banda Mel conseguiu atingir o sucesso que ele tinha dentro da Banda Mel, fora da Banda Mel. Quando a Márcia Short e o Robson saíram da Banda Mel, logo em 91, 92, eu acho que foi, eles passaram pouco tempo na Banda Mel. Eles colocaram músicas assim no topo das mais tocadas, né? O Robson com Vanidade na Go, a Márcia com a música Vou Dar a Volta no Mundo, também uma música linda. E depois eles saíram da banda para montar um outro projeto. Então, acho que todos... foi um golpe muito grande, né? Eu acho que se a Márcia e o Robson ficassem na banda, a banda ia ganhar uma projeção muito maior, ia conseguir fidelizar o público, porque eu acho que, assim, que o trabalho era tão bem feito que a cada retomada de projeto com outras pessoas, o trabalho era tão que conseguia levantar de novo a banda. Porque teve uma hora que a gente falou assim, pronto, hoje em dia as pessoas xingam mesmo nos microfones, o pessoal falou assim, ó, fudeu, saíram, né? Eu não gosto muito de estar usando determinados vocábulos, mas literalmente foi isso. A gente pensou, e agora? Saiu o Robson, saiu a Márcia, ainda já levaram... Então, um percussionista, a gente ficou pensando, pô, e agora? A banda já tinha passado por isso daquela primeira formação, com Buck Jones, Janete e Jaciara. O Buck Jones que lançou a música Força e Pudor, Liberdade é um pouco do... Isso aí foi o Buck Jones quem gravou essa música na Banda Mel. E ele saiu da banda também. Então, teve a primeira retomada com o Robson, depois teve a segunda retomada com o Joca, depois teve outra retomada com a Lobelinda. Então, a Banda Mel, ela passou por esses processos. Mas o nome ficava.
Aí, como a essência da banda, que eram os músicos, o baixista, o Jailton, que era o nosso diretor musical, ele praticamente ele balizava assim, ó, vamos até aqui em termos de arranjo, e também pulverizava as oportunidades para todo mundo contribuir com os arranjos da música, né? Não tinha assim, quem era o maestro, quem era o arranjador, todos. Não tinha assim, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cada um chegava e fazia o que o seu instrumento, o que ele estava sentindo que o instrumento poderia contribuir dentro das canções. Então, Banda Mel teve esse diferencial. Teve outras bandas, que eu vou evitar de falar o nome, que entrava na gravadora e os músicos da gravadora preparavam todos os arranjos. Aí depois o cantor vinha e falava, você vai cantar aqui. Aí depois levava o disco para a banda pesquisar e tirar aquele produto que foi produzido dentro de um laboratório chamado WR, que era uma gravadora que todo mundo aqui da Bahia passava por essa gravadora, que era do nosso saudoso Wesley Rangel, uma figura importantíssima na música baiana, uma figura que abriu portas para Chiclete com Banana, Luiz Carlos, enfim. É uma outra história, é um outro programa, mas tem que pontuar isso. A Banda Mel ela tinha autonomia, liberdade de construir uma coisa coletiva. A Banda Mel, uma palavra até que está em bem evidência, né? Então a Banda Mel era um coletivo de músicos e cantores, porque ao longo desse tempo todo, só de cantor passou Buck Jones, Negão, Márcia Short, Janete, Jaciara, Alô Bened, Joca, Patrícia Alvaia, acho que já falei de todo mundo. Então, eu acho que a Patrícia ela foi a última formação, né, da banda. Uma formação né? Ela pegou uma formação intermediária, que ela cantou até uma música muito linda. Xalalalalalalalala, amor de lá, amor de cá. Essa música aí, a Patrícia cantou essa música, também foi uma música de trabalho na época. O que a gente achou que foi uma tomada de decisão errada. Minha opinião, porque a gente já tinha dentro da banda a Alô Bened, uma cantora que tem um diferencial incrível, porque ela tem uma potência de voz que é uma coisa dela. Ela não é só uma boa cantora porque ela canta afinada, ela tem um potencial muito grande que se ela cantar sem microfone, você escuta lá que ela tem um vozeirão. E a Alô Bened, a gravadora decidia isso. Qual a música que ia ser trabalhada? Porque apesar da gente ter no disco de vinil 14, 16 músicas, a gravadora deixava uma música só, escolhia uma música para o primeiro semestre e outra música para o segundo semestre. E no primeiro semestre a gente ia para o eixo Rio-São Paulo, aí gravava todos os programas, aí gravava o programa da Angélica, tinha programa, o programa da Manchete, a gente gravou o programa na Bandeirantes, gravou o início do programa do Luciano Huck, ele também tinha programa. A gente gravava tanta coisa bacana em São Paulo, programas menores, programas regionais, mas que tinham bastante audiência, programa na Gazeta, na Rede TV, porque eu acho que todos os veículos de comunicação, eles têm a sua importância, eles têm o seu público e eles merecem respeito, como todas as pessoas, né? Não é porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores que essa pessoa é mais importante do que aquela pessoa que não tem seguidor nenhum, porque nós somos importantes, porque nós somos pessoas. Havia alguma rivalidade ou algum desentendimento muito frenético na banda, até por conta dessas mudanças, né, de vocalistas constantemente? Havia, sim. Havia. Não aquela rivalidade explícita. De briga não era intensa, né? Mas a gente percebia que a disputa por espaço, disputa por território, quando chegava o Carnaval da Bahia, são 3 cantores ali buscando espaço, buscando as câmeras, e a gente sabe que o Carnaval aqui é disputado. O Carnaval, quando está passando, você passa no camarote oficial, você tem poucos minutos, você tem 15 minutos para fazer o melhor da sua apresentação, que é dali que o pessoal da imprensa vai pensar aqueles melhores momentos para colocar nos extratos, né, nas condensações, nas compilações de imagens que são feitas após cada carnaval. Então, a gente precisava estar sempre alinhado ali e mostrar sempre um clima muito amistoso, porque a gente sabia que, às vezes, num momento ali, um outro cantor queria estar cantando a sua música de sucesso, um outro cantor queria estar falando com determinado apresentador, porque durante muito tempo a Banda Mel teve 3 cantores, depois enxugou para 2 e no final ficou um cantor só, que eu acho que perdeu muito, porque descaracterizou justamente isso, essa coisa de pulverizar os holofotes, de dar visibilidade a outras pessoas e não deixar a banda muito estática com aquele formato piramidal, onde o cantor está na ponta da lança e banda. Eu sempre enxerguei banda com esse diferencial, porque eu sempre gostei de roupa nova,
que é uma banda que não tinha esse formato piramidal. Era uma banda horizontal, né? Horizontal. Todos tinham a mesma participação, né? E é quase nítido você ver isso. Diferença. Esse determinado artista é uma banda, né? O Soweto era uma banda, não era o Belo, né? Você lembra do Soweto? Uma banda bacana. Claro. O Só Pra Contrariar, né? Era uma banda, não era o Alexandre Pires. O Fundo de Quintal, enfim, muitas bandas tinham esse perfil assim, onde todo mundo tinha uma participação, né, digamos assim, comunitária, né, dentro do projeto. Não era o cantor e banda. Por isso que a maioria das bandas, satisfazendo ao desejo do público, sucumbiu, porque o público às vezes ele se apega muito a um determinado integrante do grupo e acaba deixando o outro em detrimento daquele integrante que gostava muito. Eu sou de uma época também que a gente via uns grupos com várias pessoas, assim, onde todo mundo tinha seu espaço. Eu me lembrei agora, nesse bate-papo da gente, o Menudo, por exemplo. Você lembra quando o Menudo surgiu? Aqueles meninos jovens dançando bacana. E aí cada um... Tinha gente que gostava mais do Roy, outro gostava mais do Toby, outro gostava mais do Rick. Eles conseguiam ali, dentro da sua diversidade, né? Apesar de ser um grupo muito homogêneo, né? No estilo de dançar e de se vestir, cada um tinha seu jeito de interpretar as músicas. Então, acho que tudo isso a gente levou para um grupo como a Banda Mel, onde a gente não se vestia igual, onde a gente entrava no shopping, cada um ia comprar sua roupa. Compre sua roupa boa, para estar bonito no palco. Mas em poucos momentos a gente coreografou em termos de roupa, né? A gente padronizou a nossa indumentária. Algumas coisas assim, porque a gravadora impôs. Eu me lembro do disco de 1990, que foi do Prefixo de Verão, que o Robson e a Marcelo Benedi, eles estão com uma roupa de uma artista, uma desenhista que fez um projeto de roupa para eles, né? Aqueles três ficaram com uma roupa assim que, para a época, né, eu acho que deve ter surtido um efeito bacana. Mas hoje em dia, quando eu olho, assim, eu acho assim, meio desconectado com o resto do grupo, né? Às vezes a gente faz umas análises, eu vi uma foto recente que eu falo assim, recente não, bem mais na frente dessa aí, eu vi uma foto de 1999, a gente chegando do Japão, e a roupa a nossa indumentária está muito atual. Estamos em 2023, eu olhei a foto assim e falei, nossa, como a gente está bem vestido, que se tivesse com essa roupa aqui hoje, ia ficar bacana. Em outros momentos, não, porque a moda também é uma coisa muito divertida, eu gosto muito de moda, gosto muito, apesar de estar aqui, aqui na Bahia é calor, viu? Por isso que eu estou aqui sem camisa aqui, mas está bem calor, choveu bastante hoje e agora já está um calor. Mas a moda, eu acho que o artista ele tem que dar muita atenção à moda. Nós somos influenciados muito pela geração dos anos 70 e 80, onde tinha muito brilho. Eu era muito fã do Pepeu Gomes, o Pepeu, a Baby Consuelo, eu achava eles demais, né? Porque eles tocavam como se tivesse vindo de uma espaçonave, com as roupas brilhosas, cabelos coloridos. Isso aí eu acho que influenciou bastante. Não só a gente da Banda Mel, mas todo músico que pegou a influência de baianos, Novos Caetanos, Caetano Veloso, Pepeu Gomes, né? Todo mundo se influenciou muito, Gilberto Gil, o próprio Moraes Moreira, né? A gente tinha muita coisa boa, muita água limpa para poder beber aqui e produzir obras influenciadas por uma música que era feita na Bahia. Bahia é celeiro, né? Bahia é celeiro de talentos e música boa. Por falar em música, ô Goto, qual a música, né, que não podia faltar no repertório da Banda Mel? Dá um trechinho pra gente aí. Vamos cantar um pouquinho da Bahia de Nagô, né? Que a gente fez só aquela introdução. Mas hoje em dia a gente consegue perceber realmente que é uma poesia que ela eleva o nosso espírito para o mais alto grau da ludicidade limpa. O carnaval a gente sabe que é uma festa profana, é uma festa onde as pessoas nem sempre termina bem. O carnaval de algumas pessoas pode terminar... Eu terminei o meu. Carnaval de 2023 eu terminei o meu bem. Mas tem uma parte lúdica, tem uma parte muito boa que a pessoa pode acabar saindo com a relação, né, para levar para depois do carnaval. Tem gente que se conhece no carnaval e leva uma relação para o resto da vida. Tem gente que enfim, o carnaval é isso. E o Bahia de Nagô traz essa pureza na sua letra, né? Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Oi, na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete, na Barra o
começaram a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar no meio do toque da gogô, curtindo minha humanidade na Go. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Laia. Laia. Guto, quando a gente ouve você cantar, né, a gente vive um momento saudosista, a gente volta lá na década de 90 mesmo, quando a gente curtia a banda Mel também no auge do sucesso. Acredito que você ouve isso todos os dias, né? A gente sente muita falta de vocês nos palcos, na televisão, a gente sente muita falta das músicas da banda Mel. Existe a possibilidade, o Guto, de um reencontro aí entre uma das formações da banda, alguns shows mais regrados para o país todo, para a gente reviver esse momento? Eu acho que existe. Não existe. Eu não vou dizer a você que é impossível de acontecer. Eu acho que pode vir a acontecer. Eu sei que teve um período onde não era fácil para a gente que construiu o sucesso da banda Mel. Foi aquele período em que a banda realmente ficou totalmente desativada. O próprio ritmo Axé Music deu uma esfriada. Foi quando apareceu o forró elétrico, com bandas que fizeram muito sucesso aqui nessa região, acho que no Brasil inteiro, mas elas chegaram com tudo aqui, o Calcinha Preta, o Limão com Mel. Essas bandas tocaram muito e o povo estava gostando muito daquelas músicas que eram forró, que já não está se escutando mais. Quando o Aviões do Forró chegou mudando aquele ritmo, botando aquele vaneirão, fazendo um forró diferente, aí já perdeu a força, mas eu gostava muito dessas bandas. Limão com Mel, Calcinha Preta, eram as bandas que tinham as guitarradas bacanas, era tipo uma banda de rock que tocava forró, com um show pirotécnico bacana, com um show de balé. Eu tinha uma época que o Limão com Mel tinha um balé muito bacana, era um show dinâmico, você tinha... Não era uma banda também naquele formato que a gente comentou, aquele formato de piramidal, ali, o cantor tá ali à frente, não. Era uma banda, era uma trupe. O Magníficos, né? Também o Calypso, essas bandas aqui são bandas muito bacanas, que a gente falava antigamente como bandas regionais, mas eu acho que hoje em dia a gente não pode nunca dizer que essas bandas foram bandas regionais. São bandas que tiveram penetração muito grande, porque a comunidade nordestina, ela está no Brasil inteiro. A gente ia para São Paulo, via muito... São Paulo tem... Gente, São Paulo tem mais nordestino do que paulista. Então, a gente acha bacana isso quando a gente vai nos lugares que a pessoa... minha mãe é da Bahia, minha tia eu tenho tiro. Isso é muito bacana. Enquanto isso, Guto, enquanto a gente não tem o privilégio, né, desse retorno de vocês aos palcos, o público pode te acompanhar, né? Hoje você viaja o país todo como DJ, animando festas, né? E as pessoas também podem te acompanhar aqui pelas redes sociais. Eu queria que você falasse para o público de casa o que você vem fazendo hoje, onde as pessoas podem te encontrar, e que você falasse hoje desse novo segmento, né, que você vem trilhando aí na sua carreira profissional. A gente vai pular um período da minha carreira, que foi um período do forró, e depois, se a gente tiver outra oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre... Claro. Porque também eu fiz alguns trabalhos aqui com forró, que foi quando eu conheci a cantora Maria Odete num projeto de forró, também a banda Bunda Rica, que era uma banda que tinha um projeto muito interessante. Na época eu estava ainda fazendo um axé com a banda Baianidade, uma banda que eu montei, porque a gente não podia mais usar o nome Banda Mel, o nome ficou preso, ficou anos sem poder ser utilizado por ninguém, estava sob processo na justiça, aquelas coisas que a gente não gosta nem de estar lembrando, mas a alternativa que a gente teve foi, eu montei essa banda Baianidade. Não era Baianidade na Go, não, porque Baianidade na Go não é o nome, então, aí montamos a banda Baianidade. E aí foi quando eu estava já na boca do carnaval, a gente já estava com o carnaval certo para tocar no Farol da Barra e tudo. Nós tocamos. Mas aí eu me afastei da parte musical, fiquei só na produção.
e fui tocar guitarra nesse projeto da banda Bunda Rica, que é um projeto bacana, uma banda com seis cantores, se eu não me engano, eram 6 cantores, bailarinos, sanfoneiro de Pernambuco, metaleira, né, trompete, sax, 3 percussionistas. Era uma banda muito grande, um projeto muito bacana. E essa banda, o projeto musical, as músicas, foram lá para Fortaleza. E a Maria Odete foi lá levar essas músicas, fizeram uma seleção de repertório e foram para Fortaleza para o pessoal do Aviões do Forró produzir a banda, tipo sob encomenda. E o empresário daqui de Salvador, ele falou assim: eu quero uma coisa bem misturada Bahia com esse forró que está rolando aí. Esse cara é do Rio Grande do Sul, era o baterista, né? Era o Tchê. O Tchê, ele tinha umas casas aqui em Salvador, as casas de show, já era um cara bem consagrado aqui. Nesse momento ele foi partir para esse projeto musical. Quando o disco chegou, que já estamos na geração do CD. Aí quando o CD chegou, reuniu-se toda a banda no estúdio. Vamos escutar como é que ficou esse forró com tempero baiano, né? Aí começamos a escutar a primeira música, segunda, terceira. Aí o Tchê falou assim: ó, tira. Não gostei. Aí começou a dar esporro na Odete, né? Porra, minha irmã, você que é diretora musical, você foi para lá para Fortaleza. Eu te falei que a gente tinha que ter uma coisa com swing baiano, porque a gente aqui tá na Bahia. A gente quer pegar o Guto aí, que de Banda Mel, para meter essas guitarras aí de... Aí vai fazer assim, ó, Guto. Vai você e ela amanhã para o aeroporto, vai lá para Fortaleza, tira todas as guitarras que foram gravadas, que são recursos de estúdio, né? Tira todas as guitarras que o pessoal do Aviões do Forró colocou e bota umas guitarras swingada, baiana, e depois traz esse CD de volta para a gente ver como ficou. Aí foi nessa viagem aí que eu comecei a ter uma fé com essa artista, que já era uma artista consagrada há muitos anos. Eu acho que todo mundo era fã dela, mas que eu jamais imaginei na minha trajetória que iria acabar fazendo um trabalho musical com ela, que depois ia ter um relacionamento com ela. Uma coisa assim muito inusitada, uma coisa que eu nunca programei, que aconteceu. E foi marcante, porque dentro desse trabalho a gente também produziu música, a gente produziu outro tipo de cultura também. E eu acho que é uma coisa que fez parte da minha trajetória. Eu não posso suprimir se eu for falar do meu passado, se eu for falar das coisas que eu produzi. Inclusive, a gente gravou uma música romântica juntos, que uma hora eu vou procurar essa música no computador, porque tá perdida, né? Uma música foi gravada, essa música foi até tema do filme também. Eu acho que ela está dentro do filme, em algum momento do filme tem como resgatar essa música. Só que eu também não tenho nenhuma cópia desse filme aqui em casa, né? Foi o filme que a gente fez para... Mas de qual filme? Empresa Brasileirinhas, né? O Laconga Sex. Então, esse filme, na época, rodou muito. Assim, era na época de que ainda tinha videolocadora. Então, as locadoras tinham bastante pedido desse filme. Aí foi um filme que não foi um filme picante, né? Não foi um filme dentro da literatura. Foi um filme bem suave, um filme para casais. Não foi um filme apelativo. Muito pelo contrário, com todo um detalhamento de figurino, de cenário. Foi uma grande produção. Já que você falou da produtora Brasileirinho, eu quero te perguntar, na época, né, muito sucesso também na década de 90, a gente tinha uma revista, a Playboy, e a outra revista chamada G Magazine, que era para o público mais masculino. Você chegou a ser convidado na época, Guto? Eu fiz essa revista também. Uhum. Então, a revista ainda acompanhava até um CD também de fotos, mas fiz sim. Foi uma experiência também. Mas essa experiência surgiu depois que eu já tinha feito o filme. Não. Você se arrepende? Não. Não arrependo, não. Não arrependo, não, porque era uma oportunidade que eu acho que todo mundo tem autoestima. E a autoestima da gente, quando ela é elevada, isso é uma sensação boa, né? Então, se você está descendo o elevador, poxa, você está bem, você cortou o cabelo, tudo isso eu acho que é importante para a gente. Quando você está com a autoestima boa, eu acho que o trabalho da gente flui melhor, a gente se apresenta melhor para as pessoas, a gente está com a confiança boa. Então, eu acho que tudo que mexe com a autoestima, jogando para cima, é positivo. Do mesmo jeito que tudo que mexe na autoestima das pessoas, jogando para baixo, é perigosíssimo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala para o outro, aquilo que a gente diz para as pessoas. A gente tem que saber como a gente se comunica. Porque às vezes uma comunicação mal feita pode ter consequências ruins. Às vezes não é para a gente, mas é para aquela pessoa que foi atingida por uma comunicação, digamos assim, equivocada, precoce, colocada de uma maneira incorreta. Verdade.
Mas quando você aceitou o convite, você pensou para aceitar o convite ou quando você recebeu o convite de cara, você já falou sim? Você já tinha essa aceitação mesmo de si mesmo fazendo esse Tinha. trabalho? Tinha, porque assim, eu sempre fui um jovem que gostei muito de praticar esporte, sempre tinha muito vaidoso, sempre fui muito vaidoso. E a gente aprende isso na própria carreira artística. A gente chega numa televisão, nos bastidores, a gente tem que passar por maquiadora, tem que ver como é que a roupa tá. E acho que tudo isso vai criando essa cultura da vaidade, né? Do artista que vai encarar um palco. A gente tem que estar bonito para as pessoas, para poder mostrar aquilo que às vezes só está ali no palco, porque a magia da arte é isso. É você representar, você vai para o palco, às vezes você vai fazer uma pessoa que não existe, às vezes, né, tem gente que se transforma no palco. Mas só que aquela pessoa que está transformada, ela vira uma pessoa influenciadora, ela é uma pessoa que dá empoderamento, dá opções, ela dá alternativas, as pessoas veem, olha como é possível fazer aquilo, né? Eu achei que isso não era possível e é possível. Então, toda vez que um artista vai para o palco, acho que ele tem que ter toda a liberdade de utilizar qualquer tipo de adereço, qualquer tipo de maquiagem, e isso ficar bonito, né? Ele se achando bonito, eu acho que ele vai fazer com que pessoas também achem que ele está bem. Isso é muito bom. Você deu uma esquivada aí na resposta. Aí você sabe que você deu uma esquivada aí, mas está valendo. Olha só. Eu vou... Eu fui Calma aí. Fazer no masculino. Calma aí. Eu vou aproveitar na sua resposta. Eu quero agradecer a presença aqui do Gilson Lima. Gilson, muito obrigado pela sua participação também. Inclusive, o Léo Dias, né, de ter noticiado a entrevista do Na Lente para a Rede Nacional, foi através do Gilson Lima, que ele trouxe para a gente a revelação do envolvimento dele com o Grupo Pichote e ganhou as páginas de todos os jornais, a televisão, de forma geral. Obrigado, tá, Gilson, pela confiança. Léo Dias também, obrigado pela credibilidade. Mas, ó, o Léo Dias vai gostar de saber disso. Goto, você está falando sobre questão de vaidade e questão de saúde. Você viveu, né, o auge do sucesso, você sempre foi um cara muito requisitado, né, pelas fãs, pela imprensa na época, e, inclusive, aguçando aí a cobiça e a curiosidade, principalmente desse público, né, onde a sexualidade era trabalhada com mais frequência, seja a produtora Brasileirinha, ou seja até mesmo a revista G Magazine. Quando nós falamos de saúde, bem-estar, você hoje compartilhar nas redes sociais, né, a sua vivência no esporte, a sua vivência de alimentação. Mas para esse trabalho era, né, uma exploração assim, mais sensual, não estou dizendo sexual, mais sensual, onde você iria mostrar um outro lado do Guto, não artista. Então, existia essa vontade sua também de você mostrar o seu lado mais sensual nesse trabalho? Sem dúvida, existia sim, porque a gente não ficava, a gente não tinha tanta oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, né? A gente estava sempre ali envolvido com vários artistas, porque quando você vai para bastidores de programa de televisão, ali tem pessoas que são da área da música, tem pessoas que são da área do fitness, tem gente que é da área da saúde. Então, a gente interage bastante ali nos bastidores. E eu sempre falava, poxa, eu queria também estar fazendo uma participaçãozinha, alguma coisa aí com esse... Tanto que nos períodos que a gente ficava em São Paulo, eu já tinha algumas amizades com produtoras de modelos e tudo. Eu fiz outras participações em desfiles. Agora que a gente está batendo esse papo, eu estou lembrando de alguma coisa. Oh, Guto, vai ter um desfile, uma roupa ali vai lançar uma coleção, você quer ir também desfilar com o pessoal. Eu já fazia esse trabalho em São Paulo. Assim, de uma maneira muito esporádica, né? Mas já tive essas oportunidades e aproveitei. Todas as vezes que eu pude, eu sempre fiz desfiles em São Paulo. Que a Banda Mel... Valeu a pena, então. A Banda Mel, valeu a pena para você. Eu acho que São Paulo, eu acho que foi o lugar onde a Banda Mel mais tocou. A gente tocava muito em São Paulo. São Paulo é muito grande, tem uma comunidade nordestina muito grande. A gente tocou muito no Olímpia, a gente tocou Virada Cultural, teve um Réveillon incrível na Avenida Paulista, o palco era enorme. A gente não interrompeu o fluxo dos carros na Paulista, o palco foi tão grande que os carros continuavam passando
e a banda ficou tocando em cima desse palco. Foi um evento da Bandeirantes, da rede Bandeirantes de televisão, foi o Réveillon da Band. A gente fez um Réveillon no Guarujá também, que foi fantástico, na época de uma grande cervejaria brasileira. E o pessoal colocou aquele pessoal chique, colocou aquele navio espetacular ali em frente à praia do Guarujá, e o palco virado para o navio, e a gente tocando ali na virada do ano. Então, São Paulo assim, foi o estado assim, que eu mais criei laços, né, de afinidade. Me tenho muita saudade de São Paulo, amo São Paulo, de vez em quando estou lá, tenho parentes que moram lá. Mas depois que eu comecei a desenvolver a carreira como DJ, foi justamente em paralelo aos meus estudos. Porque a gente, quando é artista, muitos artistas começam tão cedo que não dá tempo de você fazer um cronograma natural, de você fazer a sua graduação e depois, né, fazer uma faculdade, fazer um curso superior. E eu precisava fazer isso, porque eu acho que isso é necessário, é essencial para todos nós, né? Então, quando eu não tive o mesmo período de cronológico, né, primeiro eu coloquei veio a minha carreira artística na frente, mas assim que eu tive foi quando deu aquela baixa, né, quando deu aquela esfriada na parte musical, foi quando eu aproveitei e fui fazer minhas graduações, e foi aí que eu desenvolvi a coisa do DJ, porque o DJ me deu essa autonomia e me deu essa liberdade de poder não estar agregado a grupos musicais. Quando você participa de uma banda, você tem que estar ali o tempo todo, você não viaja um final de semana, porque o empresário pode ligar a qualquer momento e dizer, Márcia, né, Márcia Ferreira, se prepara aí que tem um show. Então tem que estar o tempo todo stand-by. E aí, com a liberdade que eu adquiri com a carreira do DJ, aí eu pude fazer minha graduação do jeito que eu pensava. Aí eu pegava disciplina na segunda, na quarta, na quinta, já na sexta eu já deixava livre para fazer uma festa, para viajar, alguma coisa. E aí foi quando eu fui desenvolvendo esse outro lado, essa coisa do DJ. E hoje em dia eu acho que isso foi importantíssimo para mim, para que eu me desligasse das memórias afetivas que me maltratavam, que eram as memórias da Banda Mel, de lembrar daqueles palcos maravilhosos, de estar no métier da nata da música brasileira. E isso tudo é muito duro para o artista quando ele não tem esse preparo psicológico, quando não tem esse suporte para poder entender que as coisas passaram, mas você ainda pode criar uma coisa que lhe vai te satisfazer talvez até mais, porque eu falo isso hoje em dia, eu sou mais satisfeito quando eu faço uma festa pequena, mas que eu percebo ali que se tinha 80 pessoas, eu consegui atingir de uma forma total aquelas 80 pessoas e recebo o reconhecimento. São crianças, são pessoas mais velhas, todo mundo, olha, Guto, o seu trabalho foi excelente. E as pessoas são, talvez, quem não acompanha um DJ diferente, porque eu não sou um DJ só de chegar e tocar as músicas, eu faço toda a condução, eu falo muito com as pessoas, eu procuro fazer a leitura de cada pessoa que está numa festa. Se eu estou numa festa de 150 pessoas, eu procuro ver poxa, eu vou tentar tocar uma música, atingir aquela pessoa que está ali, e isso é muito bacana. E a gente não faz isso com músicas modinhas. Você tem que buscar, a gente que é pesquisador, acredito também que você seja um grande pesquisador da música brasileira como um todo e da internacional também, e a gente sabe que às vezes tem uma música, e eu estou com cada pérola. Hoje em dia eu sou muito, muito seguro para ir fazer uma festa, independente da idade. Aí eu já pergunto, qual a faixa etária? Público de 50, eu adoro. Quando você toca para uma galera de 50 anos, você pode tocar cada coisa boa. Você pode tocar justamente as coisas que a gente foi influenciado porque a gente era criança, mas na nossa geração, nós como crianças, pelo menos eu gostava muito de música ainda. Eu gostava muito de Earth, Wind and Fire, de Tina Charles. Eu gostava muito daquela cena, porque a boate do John Travolta era uma magia muito grande, porque tudo isso era alicerçado pelos filmes, que a gente ia para o cinema assistir o filme, e quando você entrava no filme no cinema, tudo fechado, que você via aquela boate lá, o Estúdio 54 em Nova York, você já deve ter ouvido falar nessa boate que abalava as estruturas. Então eu gostava muito dessa cena, e a gente levou isso para a música baiana também. A gente trouxe um pouquinho dessa influência do show business, de performance, de colocar uma roupa extravagante, né, de usar roupa de brilho. Nos anos 90 eu usava batom, usava sombra, gostava de brinco, a gente usava os brincos, eu usava brinco e não, tenho orelha furada, eu estou sem brinco, mas eu tenho foto com os brincos muito grandes, usava roupa. Eu tinha um estilista em memória, né, Fefé. Fefé, ele foi estilista também do Cid Guerreiro. O Cid Guerreiro tinha umas roupas muito boas. Eu encontrei com ele no carnaval, aí em Salvador. Lembra da performance do Cid, que ele tinha sempre umas roupas lindíssimas. Sim. E aí o Cid Guerreiro, nessa época, o Cid Guerreiro fazia a prova das roupas, aí falava pro Fefé, Fefé, eu não gostei dessa aqui não. Aí o Fefé, tem essa aqui para você usar. E eram roupas assim belíssimas, né? A gente comungou desse estilista, né, o Fefé. Mas enfim, a música americana
com toda aquela cena que a gente estava falando dos anos 60 e 70. Hoje em dia, eu acho um momento importantíssimo eu resgatar música do ABBA. Adoro tocar música Dancing Queen, principalmente quando eu estou fazendo a festa para meninas debutantes, 14, 15 anos. Eu não deixo nunca de fazer esse resgate, fazer essa conexão, porque a gente sabe que a influência foi muito boa que a gente viveu e a gente precisa também trazer uma... A juventude está cheia de opções, mas a gente tem que pontuar, tem que dizer, ó, nos anos 70, nos anos 60, essas músicas aqui foram as músicas que influenciaram seus pais, seus avós. Então não deixe também de conhecer, de se apropriar dessa cultura, que em algum momento você vai achar ela importante para você também. Ficou a dica. Guto, eu quero te agradecer a sua participação. Antes você falou, inclusive, da banda Cheiro de Amor. Eu quero dedicar, né, o programa de hoje a Laurinha, que eu posso dizer que ela foi a primeira vocalista aí da banda Cheiro de Amor, né? Foi no processo de transição para a mudança de nome. A Laurinha foi uma das primeiras vocalistas desse projeto. Hoje, infelizmente, está passando por um processo complicado de saúde, mas quero deixar aqui o meu beijo para a Laurinha e agradecer a Laurinha sempre pela participação dela também na nossa programação. Guto, te desejo ainda mais sucesso. Foi um prazer bater esse papo com você aqui, resgatar a história de uma das bandas também de maior sucesso, não apenas na Bahia, mas para o mundo. Uma sexta-feira dessa, né, que a gente aqui mesmo em Salvador, acho que está todo mundo em casa, porque choveu bastante, e hoje é uma sexta-feira santa. Então, a minha sexta-feira santa está realmente sendo abençoada, podendo estar falando um pouquinho do passado. Amém. E contar para você e para o seu público essas historinhas aí de um momento que foi muito significativo para quem viveu. E muita gente ainda vai beber muito dessa fonte, porque a gente sabe que essas músicas, o ciclo dela vai estar sempre rodando, e a gente sabe que daqui a mais 10 anos vamos ter pessoas conhecendo, ouvindo Banda Mel, vão saber o que é que significou, o que é que foi a Banda Mel, que foi uma grande banda do passado, que eu acho que vai ficar a marquinha dela na música brasileira, eu acho que já está eternizada por um trabalho que foi construído com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, muito critério, muita vontade de acertar, muita vontade de selecionar o que tinha de melhor, porque nunca foi uma banda de, só tem música da gente, não, a gente abria a banda inteira para pegar música de todos os compositores, era gente de rádio, era gente de televisão, era no posto de gasolina, era onde as pessoas viam a gente, tem essa música aqui, vocês podem dar uma escutada, pode apreciar. E foi assim que a gente construiu. Por isso que eu gostei daquela frase que eu falei no início. Banda Mel foi um coletivo. A Banda Mel não foi uma banda de A, de B, a Banda Mel foi um coletivo cultural. Que pela Banda Mel passaram várias pessoas, inclusive eu. E através da Banda Mel, eu sou grato à Banda Mel, porque se não fosse a Banda Mel, a gente não estava aqui falando dela. Fato, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Gente, o programa Na Lente, você já sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta, pela rede ESDP, canal 121 em algumas regiões, ou canal 21 para outros estados. A nossa programação é recheada, eu, Netinho de Paula, Mama Brusqueta, Elô Pinheiro e outra turma de peso. Estamos aqui todos os dias com alguma programação bem diversificada para vocês. Em breve, o nosso programa, quando for ao ar na TV, nós vamos disponibilizar na íntegra, lá em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Tá? Se inscreva lá e participe da nossa programação. Enquanto o Guto fecha o nosso programa aqui na Lente cantando, eu me despeço de vocês. Guto, eu vou te mandar um áudio depois de um projeto muito bacana que vai ter aí de uma produtora. Analisa lá e me dá um retorno aqui, um direct. Prazer, gente. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Guto. Valeu, galera. Um grande beijo. Valeu, Elton. Tamo junto, brother. Um abraço.